Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. E chegou o momento de mais uma ministração, da qual nós vamos participar. Eu daqui, você daí. Eu sou um ponto, você outro ponto. Você compartilha com outro amigo das suas redes sociais, é outro ponto. E assim está formada a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é quatro paredes e um teto estendido em cima. A Igreja de Cristo, ela é espiritual. Então, onde estiver duas ou mais pessoas reunidas no teu nome e no nome dele, então é a Igreja de Cristo, é a Igreja de Cristo e está em comunhão com Cristo. Amém? Então sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual. Senta aí no seu sofá, tomando seu cafezinho, sua Coca-Cola, né? E assim nós vamos participar deste pão maravilhoso, desta alimentação que vai nos fazer crescer espiritualmente, né? E vai nos fortalecer, porque nós vamos participar de um pão maravilhoso. Meus amados, o tema do nosso estudo hoje é graça, o alimento puro de Cristo. Então, graça é o alimento puro de Cristo. E para nós começar a nossa homilia, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e a sua mente, né? Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, vá lá no YouTube, se inscreva neste canal no YouTube, Ed em Nova Aliança, para que assim o YouTube entenda que essa ministração, esse conhecimento possa se estender em outras redes sociais. Pode aparecer, que está ligado, que quando você abre um canal no YouTube, de repente entra uma outra no meio, né? Tipo comercial. Pois é assim que você, uma vez você se inscrevendo, o YouTube vai fazer com essa ministração. Amém? Então, 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 4, do 4 ao 6. Versículo 4, eu vou ler, meus amados, o versículo 3, para não ficar aqui pendurado. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. É o que Paulo está escrevendo a Timóteo, né? Que ele orava por Timóteo noite e dia, né? Timóteo era um dos braços direitos de Paulo. E no versículo 4 diz: lembrando das tuas lágrimas, né? Lembrados das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Você me dá licença? Aqui está uma demonstração do que nós não podemos trazer essas palavras para os nossos dias de hoje e aplicar na igreja. Nós não podemos futurizar esta palavra, porque se nós for futurizar esta palavra, nós vamos ter um problema aqui com Paulo e Timóteo. Paulo dizendo que vai ficar alegre em ver Timóteo, né? Quer ver? Vamos ler de novo no versículo 4. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso. Então Paulo estava ansioso para encontrar novamente com Timóteo. Então se nós futurizar, quando nós formos pregar estas palavras, se nós não considerar o tempo da escrita, para quem foi escrito, se nós não considerar os costumes daquele povo, nós vamos acabar pregando heresia para a igreja e fazendo a igreja desviar do entendimento de Deus. Porque nós não podemos se desviar de Deus, mas nós desviamos do quê? Do entendimento de Deus.
né? Então a palavra, meus amados, nós temos que respeitar o tempo da escrita para quem foi escrita, né? E os costumes e tudo, ponto e vírgula, textos e contexto. Das tuas lágrimas estou ansioso para te ver-te, para que eu transborde de alegria. 5. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, e a mesma que primeiramente habitou em tua avó, olha, em tua avó Loide, né? E em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. 6. Por esta razão, pois, te demoestos, né? Te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, né? O dom de Deus. Não existe pastor hoje. O que existe é o quê? O dom de Deus. Pregar hoje é um dom. Não existe pastor com título. O dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Eu acredito, o meu evangelho aqui na minha mente está detectando, e eu estou acreditando no que está detectando aqui, que esta palavra aqui, ela foi traduzida erroneamente, né? Porque Paulo, ele sabia que ele era contra a imposição de mãos. Ele era contra a imposição de mãos. Mas certamente quem traduziu isso aqui, né, para pôr também nas cartas de Paulo um poder de imposição de mão, que nós não podemos pôr imposição de mão. Até mesmo, se nós considerar o tempo da escrita, pode até abrir aqui um conceito, né? Porque no tempo dessa escrita, o que nós não podemos, hoje nós não podemos impor as mãos em ninguém, porque hoje nós já temos o Espírito Santo em nós. Então não tem como nós impor as mãos em ninguém, porque quem ministra nossas vidas é o Espírito Santo. Mas quando nós consideramos essa passagem como o Espírito Santo ainda não estava no homem, que só isso aconteceu depois, de fato, de verdade, em todas as pessoas, depois do ano 70, talvez até abra um pequeno preceito aqui, né? Porque Paulo, ele era contra a imposição de mãos. Cadê as minhas mãos? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós lemos o versículo 7, né? Nós já temos o versículo 7. Volta um pouco no versículo 1. Apóstolo Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa. Então, tudo que nós formos pregar, viver, tem que ser como que a promessa de Cristo, o evangelho dele. A promessa da vida que está aonde? Em Cristo Jesus. Depois da cruz. Nós não podemos, meus amados, fazer doutrina para nossas vidas no Velho Testamento, da cruz para trás. Porque o próprio Jesus de Nazaré, ele não era um cristão, ele era um judeu.
nascido homem, nascido de carne, nascido na lei, para cumprir lei. Então, se nós for seguir a Jesus de Nazaré, nós vamos se achar cumprindo lei e sermos como quem? Como judeu. Não viver no faraísmo novamente. Porque Deus, Cristo, após a cruz, nos fez cristão. Então, é uma outra doutrina, não é mais a doutrina do Velho Testamento. Versículo 2. Ao amado filho Timóteo, ele chamou de filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Pai da parte de Deus. Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. 3. Versículo 3. Até nós já lemos, né? Não, nós lemos 6, né? Não, assim, dou graças a Deus, a quem, desde o meu antepassado, sirvo com consciência pura. Consciência pura é o tema do nosso estudo aqui. Graça, o alimento puro de Cristo. Aqui não tem mistura, não tem braganha, aqui não tem enganação. Nós não podemos viver que nem fariseu. É a consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. E no versículo 5, nós também já lemos, né? Apelo recordação, né? Pela recordação que guardo de tua fé em fingimento, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, em tua mãe, Eloíde, né? E Eunice, e estou certo de que também em ti. E no versículo 6, que nós também já lemos, por certeza razão, por esta razão, pois te admoesto, que reavive o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Então, meus amados, a graça é o alimento puro de Cristo, da qual nós se alimentamos. Nós não podemos se alimentar de outro evangelho. Nós podemos ler, mas não se alimentar, fazer doutrina para nossas vidas. E lá em Mateus, no capítulo 16, capítulo 16, do versículo 5 ao 12. Versículo 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Então, meus amados, o livro de Mateus é Velho Testamento, é um livro, é um evangelho sinônico da lei, não é Novo Testamento. Isso aqui é Velho Testamento ainda. E nós não devemos misturar as doutrinas do novo evangelho, do Novo Testamento, com as velhas doutrinas, que o próprio Paulo, o apóstolo Paulo disse, um pouquinho de fermento leveda toda a massa, um pouquinho de fermento. Paulo não está falando de fermento, Paulo está falando de doutrina, de costumes da velha aliança, que os fariseus impunham sobre o povo, para que o povo andasse segundo o que os fariseus decretavam, porque era eles o intérprete da lei. Então, e Jesus está se referindo agora aqui no livro de Mateus, né? O próprio Jesus, ainda lá na lei, pregando lei, diz: ora, tendo os discípulos passado
para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse, veide, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Será que Jesus era outro padeiro, fazia pão? Era outro boleiro? Era mais um ajudante da Ana Maria Braga? Porque ele está falando de fermento. E a igreja, infelizmente, a igreja daquela época não entendeu, assim como a igreja nos dias de hoje também não entendeu. Porque Jesus não está falando de fermento, mas está falando das doutrinas farisaicas, das doutrinas de jejum. Você lembra quando aqueles dois homens entraram no templo, um fariseu e um samaritano, não é? O fariseu dizendo que jejuava 3 vezes por semana. Quem é que segue essa doutrina de jejum? O sistema religioso evangélico. Mas nenhum outro segue. Nem a igreja católica faz isso. É difícil, é alguma pessoa perdida que faz isso, sem noção do que está fazendo, né? E o próprio Jesus disse, vocês não se misturam, não misturam um pouquinho de fermento, vocês têm que ficar alertados com os fermentos dos fariseus. Então, se eu estou num sistema religioso que manda eu jejuar, incentiva eu jejuar, fazer jejum, ele está me incentivando o quê? As doutrinas dos fariseus. Ele está mandando, o pastor está me mandando eu me fermentar com as doutrinas dos fariseus. Vamos ver que Jesus não está falando de fermento de Itaquera, nem do outro lá, como é? Os outros nomes de fermento, tem vários nomes de fermento aí, né? E Jesus lhe disse, veide e cautelai-vos do fermento dos fariseus. Né? Como eles tinham esquecido de comprar pão, eles achavam que Jesus estava falando para eles não comprar pão dos fermentos, que o pão era feito com fermento, tinha que comprar pão sem fermento. Você vê essa doutrina farisaica dentro da igreja. O jejum, doutrina farisaica. O fermento, aí eles o pão da ceia, eles dizem que não pode ter fermento, que Jesus falou para cautelar do fermento. Aí eles fazem o quê? Sem entendimento, faz um pão sem fermento. Porque Jesus falou para cautelar dos fermentos dos fariseus. Aí eles não põem fermento no pão da ceia. Mas Jesus não está falando de fermento. Jesus está falando das doutrinas farisaicas, jejum e outros mais. Era do que Jesus estava falando. Dos fariseus e dos saduceus. 7. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Olha, é por isso que a igreja, depois de 2000 anos, a chamada igreja de Cristo, ainda não come o pão da ceia, ainda é sem fermento. Por conta, baseado em quê? Baseado nisso aqui. Mas Jesus não estava falando de fermento. Estava falando do fermento, doutrina farisaica. Então, se eu pego essa doutrina para mim, eu estou me virando o quê? Um fariseu. Não trouxemos pão. 8. Vamos ler até o 12, né? 8. Percebendo, aí Jesus percebeu, eles conversando, né? Percebendo, Jesus disse, por que discorres entre vós, homens de pequena fé, sobre o não ter de pão? Jesus falou por quê? Jesus não perguntou se eles tinham pão, mandou eles cautelar-se dos fermentos dos fariseus, não era de pão dos fariseus.
não era de pão fermentado dos fariseus, era das doutrinas farisaicas. 3 de pão, 9. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomaste? Então, eles preocupados com o pão, Jesus falando das doutrinas farisaicas, e eles preocupados com o pão. Né? Atrás de pão, sem fermento, porque Jesus falou do fermento, mas Jesus não estava falando do fermento taquera, fermento é só. Não, Jesus estava falando das doutrinas farisaicas, jejum e outros mais. 10. Nem dos 7 pães para os 4.000 e de 4 cestos tomaste. 11. Como não compreendeste que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos dos fermentos dos fariseus e dos saduceus? Acautelais das doutrinas. Então entenderam que não lhe disseram que se acautelasse do fermento de pães. Infelizmente, tudo isso aqui é escrito claramente. E o sistema religioso evangélico ainda se preocupa com pão sem fermento da ceia. O pão da ceia tem que ser sem fermento. Tem açapão grande desses por aí, por exemplo, no Templo de Salomão. Não sei se já quebraram essa doutrina, mas o pão da ceia que ele servia lá dentro vinha de Israel. Aquela só a goma seca, aquela pedra seca. Por quê? Pelo jeito, o mundo inteiro, mesmo com tudo isso aqui escrito, eles não entenderam que o fermento era o doutrina, o mesmo fermento que Paulo estava recomendando lá para Timóteo. Era o mesmo fermento. Não era fermento, porque Paulo não era boleiro e nem Jesus. Então está se falando aqui de doutrina da velha aliança, doutrina dos fariseus, que era eles que interpretavam a velha aliança. Fermento de pães, mais da doutrina, das doutrinas dos fariseus. Que doutrina dos fariseus? Tem que jejuar 3 vezes por dia. Você viu ele lá no templo com o samaritano lá? Eu oro 3 vezes por dia. E você vê crente, eu vejo nessas redes sociais, meus amados, crente aí se dizendo pastor, pastora, se gloriando porque faz jejum, que eu enfrento Satanás, que eu faço jejum, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço. E Jesus não faz nada, porque tudo é eles que diz que faz. É eles que converte o povo. Não, tem que fazer uma campanha, você tem que vir para a igreja para você se converter aqui com nós. Na sua casa não vale. É eles que ganham alma. Se eles ganham alma, então o sacrifício na cruz não serviu para nada. Então, meus amados, é desses fermentos que Paulo e Jesus estavam falando. Você tem que sair fora desses fermentos dados dentro dessas igrejas. Você tem que sair fora. Mais das doutrinas dos fariseus e dos saduceus. Aí quando você vê as doutrinas dos fariseus, é a mesma que está dentro dessas igrejas. É a mesma. É jejum, é pão sem fermento. É vigília. Tudo quanto é doutrina dos fariseus está dentro de cada chamada igreja dessas aí.
sem diferença. Agora, se você chamar um deles de fariseu, aí você arruma uma briga. Versículo, vamos ler até o 12. Versículo 10. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz vós ser o filho do homem? 14. Não, nós já lemos, já passamos até, nós ia ler só até o 12 mesmo. Aqui já é outro assunto, meus amados. Não vamos misturar, não. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 5. Ou não, vamos mandar rápido. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 7. Não é boa a vossa jactância, disse Paulo aos Coríntios. E eu digo às igrejas do Brasil, não é boa a vossa doutrina, trazida do Velho Testamento, doutrina interpretada pelos fariseus. Se você segue doutrina do Velho Testamento, jejum e outros mais, você está sendo um fariseu genuíno. Aí fica um monte de crente aí querendo imitar o judeu, como se judeu fosse... O judeu não era cristão. Cristão foi depois da cruz. Para Deus hoje, meus amados, não existe judeu, não existe gentio, não existe grego, que tudo que não era judeu era gentio. Para Deus só existe o quê? Cristão. Que ele olha de cima, ele não vê carne. E por todo lado aqui, quando a Bíblia fala de homem, de espírito, quando nós vamos analisar, o homem que a Bíblia nos fala, nos relata, é o homem interior, o nosso espírito. Porque essa carne para Deus está morta. Versículo 5, né? Versículo 5. Capítulo 5, versículo 5 e 6. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa, estraga toda a graça? Uma doutrina não precisa ser todas. Da mesma forma que os judeus não conseguiam cumprir a lei, porque era 613 mandamentos. Então, quando eles cumpriam 100, quebrava um, voltava para a fila. Não adiantou nada eles terem cumprido 100, virava réu dos 613 novamente. E a mesma coisa a graça de Cristo. Se você traz uma doutrina para dentro da graça de Cristo, você leveda toda a graça. Leveda toda a graça. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? 7. Lançai fora o velho fermento. Lançai fora as velhas doutrinas da velha aliança, da lei de Moisés. Dízimo, jejum, busca Deus no monte, batismo em água. Tudo era da velha aliança. Você tem que lançar fora isso aí. Para que você venha, para que Cristo te dê um pequeno entendimento do que é graça, você tem que lançar fora essas doutrinas da velha aliança. Porque uma doutrina da velha aliança, um mandamento da velha aliança, leveda toda a graça. E você fica sem o entendimento de Cristo. Para que sejais nova massa. Então, para mim ser um cristão, eu tenho que abandonar a lei, porque na lei não havia cristão na lei. A palavra é tão clara aqui, meus amados. O porquê que esse povo não entende? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa.
como sois de fato. Como vocês são de fato cristãos. Vocês têm que lançar fora o velho fermento da velha aliança para vocês serem uns cristãos de fato. Não um cristão só por falar de boca para fora. Dizendo que é cristão, mas praticando fermento da velha aliança, praticando doutrina da velha aliança, levidando toda a graça. Sem fermento, pois também Cristo, não é mais Jesus de Nazaré da lei, é Cristo. Cristo, nosso Cordeiro. Nosso Cordeiro Pascual foi imolado. Como com a igreja, é por isso, meus amados, que essas igrejas, elas dizem que é Santa Ceia, mas o pastor sabe que não existe Santa Ceia, é Páscoa, né? Como na Páscoa, toda Páscoa, tinha que ser sacrificado um cordeiro, e aí os pastores sabem que não existe mais cordeiro. Então, que nome que eles arrumaram? Santa Ceia. Santa Ceia. Sem contar que a Páscoa era uma festa pagã. Páscoa era, não sei se eles comemoram ainda hoje, é uma festa pagã. Não é uma festa cristã, é uma festa pagã. E então os pastores, sabendo que a Páscoa é uma festa pagã, então eles só mudaram o nome, mudaram a coleira, mas os cachorros é o mesmo, é os mesmos. Não existe Páscoa. Festa de Páscoa é uma festa pagã, não é festa para um cristão. Não é festa para um cristão no Páscoa. Por quê? Não existe cordeiro. Hoje não pode fazer porque não existe cordeiro. O último cordeiro já foi imolado há 2000 anos atrás. Então quem pratica essas doutrinas está levidando a massa, está blasfemando do cordeiro, e a igreja não entende. Vamos ler o 8, vamos ler até o... Não, nós já estamos em 1 Coríntios, né? Vamos ler só até o 7. Então tá aí, meus amados. O cordeiro não se pode celebrar a Páscoa. 2 motivos para a igreja não celebrar a Páscoa. 2 motivos gigantes. Gigante, pense no gigante. Primeiro, a Páscoa era uma festa pagã dos judeus. Segundo, essa festa pagã nem hoje pode fazer mais essa festa pagã, porque o cordeiro, o último cordeiro, foi imolado. Então como que existe Páscoa? Porque é Páscoa, não existe Santa Ceia, é Páscoa. A passagem da qual eles lêem para celebrar a Santa Ceia, que eles chamam de Santa Ceia, é a passagem da Páscoa. Jesus celebrando Páscoa. Jesus não estava celebrando Santa Ceia, estava celebrando Páscoa, que é proibido era proibido para os gentios. O gentio não podia celebrar Páscoa. E está aí uma igreja aí, cheia de fermento, desses fermentos aí, levedando toda a massa. Volta a sua Bíblia lá em 1 Timóteo de novo. Nós estamos em Timóteo 4, volta a Timóteo 1. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, do versículo do 8 ao 10. Versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa
A lei é boa. Mas para a lei ser boa, teria que praticar 613 mandamentos. Entre mandamentos e obrigações, tinha que praticar 613. Como ninguém conseguia cumprir isso, então tão logo a lei não era boa. Vamos ler? Sabemos, porém, que a lei é boa e se alguém dela se utilizar de modo legítimo. Qual é o modo legítimo para essa lei ser boa? Praticar 613 mandamentos. Então não adianta eu guardar o sábado. Não adianta eu fazer Santa Ceia porque é Páscoa. Então não adianta eu fazer Páscoa. Não adianta batizar nas águas. Não adianta fazer jejum. Não adianta buscar Deus no monte. Não adianta fazer vigília. Porque não eram 6, era 613. Se você quebrasse um, era réu de todos. Então, tão logo a lei não era boa. Por isso que ela foi tirada. Deus, o próprio Deus, não foi Jesus de Nazaré, o próprio Deus aboliu a lei. Ele mesmo veio, né, cumpriu a lei e aboliu a lei. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utilizar de modo legítimo. 9. Tendo em vista que não se promulga lei, presta atenção, igreja, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo. Então, se eu estou cumprindo lei, eu sou o quê? Injusto. Mas Deus, Cristo, nos justificou na cruz. Nós podemos ser injustos na carne, mas essa justificação aqui está se falando do Espírito. Nós não somos um ser carnal, meus amados, com experiência em espírito. Nós somos seres espirituais com experiência em carne. Então nós somos igual a Jesus de Nazaré, que veio a esse mundo participar de carne e sangue. Ele era espírito. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. É igual a nós. Nós somos espírito que se revestimos de carne. Então nós não somos seres espirituais com experiência. Aliás, perdão, nós não somos seres carnais com experiência em espírito. Nós somos um ser carnal com experiência. Nós somos um ser espiritual com experiência em carne. Diferente. E a igreja, ela precisa entender isso. Ela necessita entender isso aqui. Que a igreja não é carnal. Ela é espiritual com experiência em carne. Versículo 9, sendo visto da lei, versículo 10. Não, estava ainda no 9, né? Versículo 9. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo. Nós estamos justificados, meu. A igreja de Cristo, pelo menos, a igreja de Cristo está justificada. Se você não se acha assim, você é um crente que não se acha desta maneira, porque você não é igreja de Cristo. Não é. Porque a igreja de Cristo, ele justificou. Mas para transgressores, é isso aí. Quando o pastor quer meter a lei em você, para pegar as doutrinas da lei em você, ela está te chamando você de transgressor. E ele está certo. E ele está certo te chamar de transgressor. Assim como ele também é um transgressor. Porque ele não cumpre a lei.
Então a lei foi feita para transgressores e os transgressores nunca chegaram a cumprir, nunca chegaram a cumprir a lei. Eles cumpriam um pouco, mas tropeçavam na lei. Transgressores e rebeldes. Você entende, meus amados, por que a igreja se acha tão imaculada, a igreja que se chama de Cristo, né? Ela se acha tão impura, tão imaculada, ela se acha tão pecadora. O porquê? Porque eles estão cumprindo uma lei que não foi dada a eles, a lei não foi dada a eles, uma lei que foi revogada, e eles estão tentando reviver da vida essa lei, não se importando com isso aqui, ó. Se você cumpre lei, você é um transgressor, você é um rebelde. É rebelde porque Cristo aboliu a lei. E você está reedificando o que Cristo aboliu. E nós não podemos ser rebeldes desta maneira. Nós precisamos obedecer o Evangelho de Cristo, que diz que Ele nos justificou. Então nós somos a Igreja de Cristo, justificado, sem nenhuma mácula, irreverente, pecadores. Olha, o que tem acontecido com a igreja? Por que a igreja se acha desta maneira? Porque estão cumprindo a lei. Pecadores ímpios, né? Pecadores ímpios e profanos. Estão profanando o Evangelho de Cristo, estão profanando o sangue de Cristo, estão profanando o corpo de Cristo. Quando você pratica obras da lei, jejum, batismo em água, ceia, a principal delas é a ceia, que não é ceia, é Páscoa. Eu quero que apareça um teólogo aí que me prove que não é Páscoa. É Páscoa. Jesus nunca celebrou ceia, celebrou Páscoa. E profano, particidas, eu não pesquisei no Google ainda o que quer dizer essa palavra particida, mas com entendimento, como eu sou um homem maduro, eu entendimento que é aquela pessoa que mata o pai. Particida e matricida, que mata pai e mata mãe. Então a lei foi feita para estas pessoas, não foi para a igreja, meus amados. Homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homem, pronto, aí, raptores de homem, tá assim, ó, de homens raptando homem, fazendo açarpão para prender homem. Tem um aí, eu conheci ele por muito tempo, 31 anos eu conheci ele, né? Eu gostava de ir nos cultos quando ele pregava. Ele abriu junto à Igreja Universal, né? Era ele, estou falando de Romualdo, o Bispo Romualdo, né? Era ele, o Bispo Macedo, o que foi deputado, que agora eu não lembro o nome dele, era o do R.S. Soares. Aí todas essas pessoas hoje deixaram o Bispo Macedo. O Bispo Macedo prega tudo quanto que tem errado. E esses homens saíram de lá. Saíram por quê? Meus amados, será que tem alguém que me ajude aí? Saíram por quê? Para pregar o que é certo? Não! Estão lá pregando as mesmas coisas que o Bispo Macedo prega. E por que saiu de lá? O dinheiro estava sendo mal repartido. Por isso. Porque esses canalha, eles não cuidam de almas. Alma, eles só falam na telinha. Pela telinha, eles falam de alma.
mas eles cuidam é de bolso, é de cartão de crédito. É isso que eles cuidam. Então, quando sai um do açarpão primitivo, abre outro açarpão e vai pregar as mesmas heresias, as mesmas. E por que saiu? O dinheiro que estava sendo mal repartido. Essa é a verdade que dói, é dura, dói, mas eu tenho que falar. Impuros, homens raptadores de homens, mentirosos, eles aparecem na telinha, seja nas redes sociais, seja na televisão, dizendo que cuida de alma, cuida dos pobres. Mentira! Se você for lá pedir uma cesta básica, o pobre for lá pedir uma cesta básica, eles não te dão. Eles falam que você precisa ter mais fé, precisa orar mais, precisa jejuar mais. É isso que eles dão quando chega um pobre lá pedindo uma cesta básica. É isso que acontece. Eles não cuidam de alma, cuidam de bolso. Cuida de bolso. Mentiroso, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina de Cristo. Para não deixar o versículo pendurado, eu leio o 11. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado pregar isso aí. Então, meus amados, esse povo, eles não cuidam de alma, eles cuidam de bolso, não cuidam de alma, não cuidam de almas. Abra a sua Bíblia, chama-se Timóteo, 1 Timóteo, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Aqui, ó. Essa é a igreja de Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes na graça. Estamos firmes. Gloriamo-nos na esperança, na glória de Deus. É aqui que você tem que andar. Você tem que andar. A igreja de Cristo, se ela se considera a igreja de Cristo, é por aqui que ela tem que andar. É por estes caminhos que a igreja tem que andar. Ela não pode andar no caminhos da lei de Moisés. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia em 2 de Coríntios novamente. 2 de Coríntios, nós estávamos em 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo do 38 ao 41. Oxe, não, assim mesmo? Estou certo, perdão, não é 2 de Coríntios, 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 4, do 38 ao 41. 38. Voltou Eliseu. Isso aqui, meus amados, é a pessoa que lê Bíblia. Ah, está escrito
eu creio. Está escrito, eu creio. Não se importa em fazer análise, não considera o tempo da escrita, para quem escreveu, como era o costume daquele povo, como aquele povo vivia. É assim que é o crente. Ele não se importa para nada. Está escrito, eu creio. O pastor falou, eu creio. Eles nem creem mesmo no que está escrito. Eles creem mesmo no que o pastor fala. O pastor fala, ele crê. Então, é como esse episódio aqui. Ó. Vamos ver? O 38. Voltou Eliseu. Eliseu era um profeta antes de Elias. Voltou Eliseu para Gigal. Havia fome naquela terra. E Eliseu voltou para Gigal. Todos os profetas tinham os seus ajudantes, né? Eram várias pessoas que seguiam o profeta. Aquela terra, e estando os discípulos dos profetas, né? Os discípulos no plural aqui, então era muita pessoa, era bem várias pessoas, dos profetas, assentados diante dele, disse ao seu moço: põe-te a panela grande ao lume, a panela grande ao lume, e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Põe. Então, você vê, é a mesma coisa que acontece com os pastores hoje, né? Eles mandam a igreja fazer e a igreja não quer nem saber. A igreja faz. Campanha. Tem escrito campanha aqui? Faz. Fogueira Santa. Tem escrito Fogueira Santa aqui? Faz. Aí faz campanha de A a Z. Não quer saber se está escrito, não analisa, não faz nada. É o que estava acontecendo aqui com o cozinheiro do profeta aqui, ó. Um cozinhado para os discípulos dos profetas, 39. Então saiu um dos moços a apanhar erva, ia fazer um pirão lá, apanhar erva, e achou uma trepadeira silvestre, venenosa. Silvestre, ele não conhecia. É igualzinho às igrejas hoje. As igrejas não conhecem o que está lendo, não sabem o que está lendo, não analisam o que está lendo, não analisam o tempo da escrita, não analisa para quem está escrito, não respeita os costumes do povo daquela época. E vão fazendo, querem ser igual. E está acontecendo isso aqui. O moço não conhecia o que era trepadeira boa ou a ruim, ele deu logo em cima de uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, veneno. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não conhecia. Ajudante do profeta. Não conhecia. E é o que nós vemos hoje. A igreja que não conhece o que está lendo, não sabe o que está lendo. A igreja que não entende o que o pastor fala, não conhece o que o pastor está falando. E vamos fazer. Campanha de Ana, vamos fazer. Campanha de Davi, vamos fazer. Campanha de Jericó, vamos fazer. Campanha de Gedeão, vamos fazer. Fogueira Santa, vamos fazer. Você está me entendendo, meus amados? Não conhecia. 40. Depois deram de comer aos homens. Entretanto eles comiam, né, do cozinhado, exclamaram. Então sempre há de ter alguém que conhece ali no meio. Há de ter alguém. Dizendo, exclamaram: morte na panela, homem de Deus. Homem de Deus, morte na panela. Homem de Deus. E não puderam comer. Não puderam comer. Então, se a igreja analisasse o que elas lêem, se elas analisassem, o pastor falou,
vamos ver se está escrito e vamos analisar. Não é só estar escrito. Nós vamos analisar, vamos ver textos e contexto. Se tiver certo, nós faremos. Se não, nós não faremos. Mas a igreja não quer saber disso, dessas coisas. A igreja não quer. Né? Morto na panela, homem de Deus, e não puderam comer. 41, porém, ele lhe disse, trazei farinha. E ele a deitou na panela. Você vê, será que Eliseu aqui, ele entendia de ciência, de química? Não. Deitou farinha e disse, tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Amém, meus amados? Então, qual é o moral da nossa história? Nós temos que analisar não só o que nós lemos, mas analisar o que um pastor fala. O que um pastor fala. Ele fala e nós temos que trazer para a palavra e analisar, ler textos e contexto. Amém, meus queridos? Temos 3 passagens. Abra a sua Bíblia em 1 Colossenses. 1 Colossenses, não, perdão, Colossenses não tem primeiro nem segundo, só tem um. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 26 ao 28. O mistério que estava oculto, então está aqui o mistério que passou por Abraão, passou desde Abraão até Pedro, passou por todos, os grandes e os pequenos profetas. Então esse mistério estava oculto deles, né? Estava oculto deles, 26, né? O mistério que estava oculto desde os séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Agora, lá no ano de Paulo, se manifestou o seu santo, passou por todo mundo. 27. Os quais Deus quis dar. Foi Deus que quis dar. Deus quis dar a conhecer. Então, se Deus não te der o entendimento, não adianta. Não adianta. Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério, o ministério da graça de Cristo, né? Deste ministério, entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança da glória. Vamos ler o 28, vamos. Esperança da glória. 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Perfeito. Apresentando a igreja perfeita. Nesse sistema religioso não apresenta uma igreja perfeita. Apresenta uma igreja imunda, pecadora. Porque enquanto a igreja se achar imunda, se achar pecadora, a igreja ela tem que estar lá dentro, porque eles pregam que para você aceitar Jesus, para você viver com Jesus, é lá dentro. Saiu de lá de dentro acabou. A igreja não tem mais comunhão depois que sai da igreja da presença do pastor. A igreja tem que estar debaixo da doutrina do pastor. Eles não apresentam a igreja santa, não apresentam. Colossenses ainda, nós estamos no capítulo 1, capítulo 2, versículo 8 ao 10.
Versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias. Então você vê pastor aí, que quando você vê ele pregando, você fica de boca aberta. Esse é o cara. Esse homem é um ungido de Deus. Pregando o quê? Engano a igreja. A igreja não lê, não pesquisa o que lê, né? Aí vai acreditando em todas as filosofias que um pastor prega dentro de uma chamada igreja. Filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Então esse negócio de igreja aí já virou tradução, né? Tradução dos homens, conforme os rudimentos. Olha, se é uma palavra, é a palavra que eles gostam de pregar. Não! A igreja tem que ter princípio. E os pastores da igreja Assembleia de Deus é o que mais fala disso. A igreja tem que ter princípio. O evangelho está dizendo o contrário. Não é para andar que deu rudimentos. Os princípios. A palavra rudimento quer dizer princípio. Não é para andar segundo os princípios, conforme o princípio da igreja, quando a igreja principiou. Vocês têm que se reformar. Vocês têm que reformar, né? Rudimentos do mundo. E não segundo a Cristo. E não segundo a Cristo. A igreja não anda segundo a Cristo. Ela anda segundo a Moisés. As doutrinas de Moisés. As doutrinas farisaicas. As doutrinas judaicas. E não segundo a Cristo. Vamos ler o 9? Vamos ler até o 10. Versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porquanto nele habita toda a plenitude da divindade. Também nele estais aperfeiçoado. Estais aperfeiçoado. Se algum pastor prega aí, você já foi em uma chamada igreja, que o pastor disse que você está aperfeiçoado? Nunca. Eles não pregam isso. Se eles pregarem, eles têm medo que a igreja saia, não volte mais. Mas eles não podem segurar a igreja pela cerca. Tem que segurar a igreja pelo alimento servido à igreja. Se a igreja, as igrejas vai nesses assarpão por aí, se chega lá, ela tem um bom alimento, ela volta. Ela volta. Mas não dão um alimento que presta, só dão um alimento podre para a igreja. Comida estragada. Aí eles têm medo. Não, você vai ficar presa comendo essa comida estragada. Daqui você não sai. Se você sair, vem mais 7 demônios para você, pronto. E quem vai sair? O pastor dizendo que vem mais 7. Aperfeiçoado, ele é o cabeça. É Cristo o cabeça, não é o pastor. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Vamos ler o 10, versículo 10. Não, nós já lemos o 10, né? Acabamos de ler o 10. Potestade. Então, para nós encerrar hoje com toda a sorte de bênção, abra a sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 4, do versículo 4 ao 7. Para nós encerrar hoje, e assim nós vamos dormir com a alma leve, saudável, né? Vamos dormir que nem um anjo, não é com um anjo, é que nem um anjo. Amém, meus amados? Gálatas 4, do 4 ao 7, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Veio ou não veio? Veio. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Então, se a plenitude do tempo, do tempo da qual a velha aliança falava, se ela não veio,
A plenitude quer dizer cumprimento, né? A plenitude do tempo. Deus enviou seu filho, nascido de quê? De mulher. Então era um homem, nascido de mulher, nascido o quê? Sobre a lei. Então Jesus de Nazaré não era cristão, Jesus de Nazaré era homem, Jesus de Nazaré cumpria a lei. Então se nós formos seguir Jesus de Nazaré, nós vamos se tornar um dele. Judeu, cumpridor de lei. Mas Cristo não era judeu. Cristo é Espírito, nunca foi judeu. Cristo nunca. Cristo é o Espírito, nunca foi judeu. Por isso que nós somos cristãos. Nós não somos judeus, nem somos gentios, somos cristãos. Sobre a lei. 5. Para resgatar. Olha, para que foi que Deus enviou seu Filho? Para resgatar. Então, se a igreja, que se chama de Cristo, ainda está sob a lei de Moisés, a igreja não foi resgatada. Não foi resgatada. Resgatados que estavam sob a lei. Então tem duas questões graves aqui. A lei não foi dada aos gentios, foi dada aos judeus. Então, se os judeus ainda vivem cumprindo lei, eles não foram resgatados. Aí aqueles que não tinham lei, trouxeram a lei para eles, adotaram a lei para eles. Também não foram resgatados. Porque se tivesse sido, não tinha lei com eles, para eles. A fim de que recebêssemos a adoção de filho. Então, se eu estou seguindo lei, se eu estou cumprindo lei, não fui resgatado, continuo sendo escravo da lei, não sou filho, tudo isto, meus amados, para você ver aonde que a igreja se encontra. E tudo isso aqui escrito, eles não lêem, ouve o que o pastor fala e não lê, e continua defendendo lei aí. Não, a lei é lei. Por isso se encontra aí um povo que não entende nada de Bíblia, aí fica fermentando essas redes sociais, né? De A a Z. É pastor, é bispo, profetiza. Que tem pessoas aí que dizem ser de Cristo, que parecem mais com macumbeiro, com todo respeito a eles, né? Parece mais um centro de macumba, o que eles fazem. Então, meus amados, versículo 6. Porque vós sois filhos. Vós sois filhos. Se vocês sois filhos, não há lei para vocês. Vós sois filhos. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Então, se você tem lei, você não tem o Espírito de Deus em você. Você não tem o Filho de Deus em você. Se você não tem lei, o Espírito de Deus está sobre ti. O seu filho que clama, Abba, Pai. Os que estão na lei, como é que ele diz? Ó terra! Mas os filhos de Deus dizem, Abba, Pai. 7, vamos ler até o 7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Você recebe esta palavra? Então, se você recebe que você é um cristão, você tem obedecido o Evangelho de Cristo. Não há cristão sem a obediência do Evangelho de Cristo. Não há. Então, se você diz que é cristão, mas está obedecendo à lei de Moisés, você não é um cristão. E nem é filho, nem foi resgatado da lei. Você está cumprindo lei, está escravo na lei ainda. Então, meus amados, paz eterna a todos, que vocês todos sejam abençoados pela graça de Cristo, né? E até domingo, às 8 horas da manhã. Amém?